Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo da consignação por pagamento e vamos analisar agora a questão processual. A questão material nós vimos anteriormente, só relembrando, as hipóteses em que o Código Civil, o direito material, prevê os casos de cabimento da ação de consignação por pagamento. Então nós vamos olhar agora a forma como isso vai se materializar no campo processual. Tudo bem? Antes de passar para o Código de Processo Civil, eu quero dar ainda uma olhada no artigo 334 do Código Civil, para a gente poder caminhar para esse campo processual. Diz assim o artigo 334, que nós já vimos anteriormente. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. O depósito judicial tem natureza aqui de pagamento. Para que efeito? Para liberar da obrigação. Então, o depósito efetuado libera a parte da obrigação original. Seguindo. Considera-se pagamento, extingue a obrigação, o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Então, observem aqui que a própria legislação material traz duas hipóteses de consignação por pagamento. A consignação por pagamento por via extrajudicial e a consignação por pagamento por via judicial. O que nós vamos fazer agora é exatamente o estudo da consignação por pagamento por via extrajudicial e a consignação por pagamento por via judicial. Abrindo o Código de Processo Civil, lá no artigo, deixe-me ver, lá no artigo 539, nós vamos encontrar o seguinte: dois procedimentos especiais. Capítulo 1, da ação de consignação em pagamento. Diz assim o 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou o terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia certa da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação da recusa. Pois bem, vou repetir o parágrafo 1º, tratando-se de obrigação em dinheiro. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, que essa consignação por pagamento via extrajudicial, ela só pode se dar por dinheiro. Não há consignação por pagamento extrajudicial que não seja por dinheiro. Ela só pode ser feita por dinheiro. Seguindo, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, vírgula, oficial, onde houver. Observem que eu chamei atenção para a colocação da vírgula. Por quê? Lembro aqui que na legislação anterior havia uma discussão muito grande se esse pagamento extrajudicial só poderia ser feito em banco oficial. E na colocação da vírgula que estava na legislação anterior, dava a entender que essa consignação em pagamento extrajudicial só poderia ser feito o depósito em banco oficial. Hoje isso já está definido. Essa consignação em pagamento de forma extrajudicial pode ser feita em qualquer estabelecimento bancário. Repetindo, pode ser feita em qualquer estabelecimento bancário. Seguindo.
situado no lugar do pagamento. Outro ponto importante. A competência para se efetuar o depósito por consignação extrajudicial não é no domicílio do autor, nem no domicílio do réu. Qual o local da competência? A competência é sempre no local do pagamento. Ok? Competência sempre no local do pagamento. Seguindo, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento. Como é que vai funcionar isso? O devedor se dirige a qualquer instituição bancária e diz: quero fazer uma consignação por pagamento por via extrajudicial. O banco vai abrir uma conta, só que não é uma conta corrente comum, não é uma conta poupança comum, é uma conta especial. Por que uma conta especial? É uma conta onde o devedor vai efetuar o depósito. Ao efetuar o depósito, ele não pode mais mexer naquela conta. Ele não pode sacar o dinheiro. Feito isso, observe que, inclusive, o Banco Central, existe uma norma regulamentando essa matéria. Então, o que acontece? Feito esse depósito, o banco expedirá uma carta com aviso de recebimento comunicando o credor desse depósito. Repetindo, o devedor vai à instituição bancária, do local do pagamento, não precisando ser oficial, qualquer banco, e faz o depósito. O banco abre uma conta e notifica, informa com uma carta por aviso de recebimento ao credor que existe ali um valor depositado em favor dele. O que o credor pode fazer? Observem a sequência. É assinado o prazo de 10 dias para ele manifestar a recusa. Notificado o credor da existência dessa conta aberta em seu favor, ele, credor, tem 10 dias para manifestar se aceita ou não. Na verdade, aqui é até o seguinte: ele é obrigado a manifestar expressamente se ele for recusar. Se ele aceitar, basta ele se manter silente. É o que diz exatamente o parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contando do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação da recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação. Lembram que nós falamos no encontro passado? O depósito, o efeito do depósito é o pagamento. E o pagamento libera o devedor da obrigação. Então, se ele não se manifestar expressamente sobre a recusa, se ele se manter em silêncio, vai ser considerado que ele aceitou a obrigação. Pois bem, o grande problema que surge aqui é quando ele se recusa a receber esse valor. E exatamente a regra que consta do parágrafo 3º. Diz assim o parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo a inicial com a prova do depósito. Ou seja, o credor recusou, ótimo, ele recusou a consignação por pagamento extrajudicial, mas o depósito não foi feito? Ótimo. O que ele vai fazer? Entrar com uma ação de consignação e pagamento por via judicial. Aí vocês vão chamar atenção para uma coisa. Diz a lei que a proposta, ele deverá fazer isso no prazo de 1 mês. E se ele perder esse prazo de 1 mês? O que vai acontecer? Veja, se ele perder esse prazo de 1 mês, não acontecerá problema algum. Esse prazo não é prescricional, esse prazo não é decadencial. A única coisa que ele vai poder fazer aqui é que, se ele quiser fazer nova consignação extrajudicial, ele vai poder fazer sem problema nenhum, vai ter que efetuar novo depósito. Tudo bem? Muito obrigado.
a partir do próximo encontro, nós vamos ver a consignação por pagamento por via judicial.